Bem, oi novamente. Então aqui vou dar continuidade a essa primeira parte da nossa aula sobre teoria política. E agora eu vou discutir um pouquinho mais o que nós vamos entender por ideologia. Então, ideologia é uma palavra que todo mundo conhece, faz parte do senso comum, do dia a dia das pessoas, é utilizada é, a partir de diversas concepções. E isso é importante a gente entender. Nas ciências sociais, na sociologia, na ciência política, na filosofia, é uma palavra que pode ter diversas concepções. Então é importante a gente aqui delimitar o que nós estamos entendendo quando usamos a palavra ideologia. Ideologia é um termo que vai surgir no início do século XIX, a partir da obra de um filósofo francês chamado Destutt de Tracy, que vai escrever um livro chamado Fundamentos da Ideologia. E qual era o objetivo desse filósofo? Criar uma ciência que pudesse estudar as ideias, as origens, os fundamentos e o funcionamento das ideias, dos conjuntos de ideias. Então, a partir daí, vai surgir a primeira concepção, e a concepção mais comum de ideologia, como simplesmente um conjunto de ideias. Um conjunto de ideias, crenças, pensamentos, certezas que todos nós temos. Então, todos os indivíduos, eles agem no mundo, eles compreendem o mundo a partir de um conjunto mais ou menos sistematizado de crenças. E a isso chama-se ideologia. Vamos ver que na política vamos utilizar a ideologia no sentido mais próximo a isso. Quando falamos de liberalismo, comunismo, socialismo, anarquismo, conservadorismo, estamos falando de um conjunto de ideias, um conjunto de crenças que explicam, ou ajudam a explicar ou compreender a realidade social. Mais do que compreender, nos ajuda a atuar sobre essa realidade, a decidir caminhos nas nossas vidas individuais ou coletivas. Então essa é a primeira concepção, um conjunto de ideias que servem para balizar a nossa visão de mundo e também para explicar de forma crítica ou não como funciona a realidade. Bem, esse filósofo francês, ele logo foi desacreditado, digamos assim, foi questionado na sua própria época por alguns outros pensadores e políticos, o mais importante deles, Napoleão Bonaparte, que vai dizer que esses filósofos que estão tentando estudar essa tal de ideologia simplesmente estão pensando em deturpar a realidade. E essa ideia de que ideologia é uma deturpação da realidade vai criar uma outra concepção do que é ideologia. Se na primeira concepção, aquela que tem origem no Tracy, ideologia é simplesmente um conjunto de ideias, ou estudo de um conjunto de ideias, na segunda concepção, que nós podemos chamar de crítica, vai dizer que ideologia é uma falsa concepção da realidade. E para isso, um filósofo extremamente importante que vai desenvolver essa ideia é o Karl Marx. Então, para o Karl Marx, ideologia é uma falsa consciência da realidade. É uma explicação da realidade criada pelas classes dominantes para manter o seu domínio político. Então veja que aqui nesse sentido já claramente há uma clara vinculação entre ideologia e política. Mas enfim, vamos além disso, pensar um pouco mais ideologia como uma questão social fundamental, como algo que diz respeito a nossas vidas coletivas e às nossas vidas individuais. Então, para todo mundo, acho que é muito claro, todos percebem que todos nós temos opiniões diferentes, temos visões de mundo diferentes, crenças diferentes, temos certezas diferentes.
E essas crenças diferentes, elas vão ter diversas origens, como nós vamos observar mais à frente. Não vou avançar muito aqui nessas discussões sobre ideologia, mas enfim, nós, quando compreendemos, observamos a realidade do mundo, nós não vemos a mesma coisa. Nós percebemos a realidade de forma diferente. Então, vou dar um exemplo. Tenho aqui um cubo, acho. Esse cubo, esse mesmo objeto, ele pode ser visto de formas diferentes. Então, vai depender de onde você esteja, você vai ver laranja, o branco, o azul, o vermelho, o verde, o azul, enfim. A nossa posição no mundo, o lugar onde nós estamos no mundo, diz muito sobre aquilo que nós enxergamos em relação ao mundo. Diz muito sobre os nossos valores em relação ao mundo. Lembrando valores, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto. Essas concepções, elas são individuais. Agora imagine se você pudesse, se você fosse um juiz com poderes ilimitados e pudesse julgar a tudo e a todos a partir da sua concepção de mundo. Obviamente, se você fosse o juiz, você diria, olha, o mundo seria muito melhor do que é hoje, porque as minhas ideias, elas são suficientemente claras, ou boas, ou justas, para levar a humanidade para uma outra direção, por exemplo.